Olá a todos, meu nome é Rodrigo Andrade, sou aluno da Universidade Federal de Itajubá, do curso de Engenharia de Produção, e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o meu projeto de iniciação científica, que tem como tema o desenvolvimento de uma ferramenta computacional para facilitar a integração da inteligência artificial com a simulação a eventos discretos. Eu fui orientado pelo professor Dr. Alexandre Ferreira de Pinho. Aqui nós temos uma imagem da ferramenta. Se faz necessário dizer que eu não tinha conhecimento nenhum em programação e mesmo assim consegui criar uma ferramenta que auxilia na tomada de decisão. Eu optei por fazer uso da linguagem R, pois a mesma trabalha melhor com um grande volume de dados, além de ser muito utilizada para análises estatísticas. Esses dados eles são reais de uma empresa da rede de manutenção de rede elétrica, e eles pediram para a gente ocultar alguns dados, por isso vocês vão ver que alguns dados, como o nome da cidade, está oculto, apenas como citado como cidade mais um número subsequente. Eu utilizei aqui a metodologia CRISP-DM, que é uma metodologia muito utilizada nas indústrias para padronização de mineração de dados. E quando você entende essa metodologia, você consegue compreender a problemática, consegue compreender os dados, o que fazer com esses dados e assim então modelar uma solução, que foi o que eu fiz aqui no caso, criei uma ferramenta, tá? Essa ferramenta ela apresenta para a gente alguns insights práticos e rápidos, é simplesmente bater o olho. Eu utilizei também algumas ferramentas que estão já dentro da própria linguagem R, por instalação de bibliotecas, que é o Machine Learning. Tá? O Machine Learning nada mais faz quando você imputa os dados, ele aprende, reconhece padrões e devolve informações. E eu optei aqui por usar ferramentas e métricas que são mais simples, mas que retornam insights preciosos ao simplesmente bater os olhos, como por exemplo as cidades mais afetadas, as falhas mais comuns, uma duração média de pessoas afetadas, e isso é importante para a tomada de decisão. Na lateral esquerda eu fiz um menu. Nesse menu eu tenho filtros que eu posso brincar com esses dados e os mesmos vão simultaneamente me apresentando insights, tá? E apresentei um resumo mais importante das informações, como causa mais comum, a falha mais comum, qual que é o período mais crítico, qual que é a cidade mais afetada, o dia mais frequente, para o tomador simplesmente bater o olho e já saber o que fazer. Bom, a minha conclusão é que uma pessoa que, mesmo que ela não tenha conhecimento nenhum em programação, se a mesma se aplicar a entender a metodologia CRISP-M e fazer uso de ferramentas de inteligência, como é o caso do Machine Learning, ela consegue criar uma ferramenta que auxilia a tomadores de decisão a tomarem suas devidas decisões. Bom, aqui são as minhas referências. Eu quero fazer um destacamento aqui para o Wickham e para o Chapman, que foram as referências que eu mais uso. Gostaria também de agradecer às instituições Unife e FAPEMIG que me deram todo o suporte e apoio, inclusive financeiro, para que eu pudesse conceber essa ferramenta.